Glórias a Deus. Que o Senhor seja contigo, te abençoe nesse dia e em todos os dias que o temor do Senhor estiver no seu coração. Meus amados, minhas amadas, a todos vocês que me veem ou ouvem, entendam, o temor do Senhor é o começo de todas as coisas, porque aquele que não teme ao Senhor não pode entender o que é viver com Deus no coração. Se você não teme, você erra, você falha, você se entrega às suas sensações, aos seus prazeres e desejos. Você, infelizmente, caminha por conta própria. Ou, pelo menos, pensa que caminha por conta própria. Porque ou estamos sujeitos à influência da luz e somos iluminados por ela, ou estamos nas sombras e as trevas estão nos acobertando no mundo. Aquele que esconde as suas ações já sabe em que lado está. Aquele que mente, que engana, que defrauda, já sabe em que lado está. Não precisamos ir muito longe para entender que as pessoas, por dinheiro, por fama, por notoriedade, fazem coisas ilícitas para galgar o alto da montanha, a estar acima dos seres humanos comuns. O que ocorre, meu amado, o que ocorre, minha amada, é que o temor do Senhor é a nossa sabedoria. Porque todas as vezes que aprendemos a temer a Deus, entendemos que não devemos fazer coisas erradas. E quando perdemos o temor de Deus, dizendo simplesmente que ele não existe, por exemplo, como forma de camuflar isso em nossa mente, na nossa consciência, porque dentro de nós há um vazio que só Deus preenche. Então a pessoa dizer sou ateu é uma forma de preencher esse vazio que é falsa. É como se alguém tampasse um buraco com uma toalha e quem passasse por lá, é claro, vai cair. E é isso que acontece com o ser humano que diz que é ateu, mas lá dentro dele algo grita a presença de Deus. Não adianta dizer que não é. Ele quer viver fora de Deus e está nas sombras. Mas quantas vezes ele quis clamar, meu Deus, não é verdade? Pergunta para ele que se ele for sincero vai te dizer que sim. Mas vamos deixar esse que camufla a sua consciência dizendo-se ateu. Vamos mais profundo na alma humana, no psique, e entender que a angústia humana se dá por um sentimento de perda, derrota, de frustração e que o homem não está preparado para ver negado as suas aspirações, desejos e vontades. Assim sendo, se uma pessoa perde tudo, ela perde o amor próprio. Mas aquela pessoa que teme a Deus sabe que tudo é passageiro verdadeiramente, e ainda que ele esteja numa condição até subhumana, como um mendigo fica debaixo dos viadutos, se ele teme a Deus, ele sabe que o fim é melhor que o começo, ou seja, que no fim ele estará com Deus. Aquele que não quer entender o que eu digo é porque não tem a luz. Ele não é que não queira entender, ele não entende porque não tem luz. Você precisa de pelo menos um pouquinho de luz para se conectar com a totalidade da luz que é Jesus. Não há luz maior que apareceu nesse mundo do que Jesus Cristo. E fugir de Jesus não vai fazer ninguém feliz. Ninguém. As pessoas procuram atalhos e procuram coisas para fugir da presença da luz. Essa é a verdade absoluta. Ou se está na luz ou se está nas sombras. O problema de quem está na sombra é que às vezes ele nem se dá conta de que está nas sombras.
que está dominado pelas sombras, pelas trevas. E ele caminha se dizendo pleno, pleno balão vazio, cheio de ar. Não estou aqui querendo atacar a pessoa que não tem Deus. Estou apenas dizendo a verdade, porque um dia, nem que seja no último segundo de vida, antes que a morte tome totalmente a pessoa, ele vai dizer: ai, meu Deus, e morrer. E eu não digo isso de mim mesmo, não, porque eu já vi pesquisas de médicos que estavam com pacientes terminais, e dentre eles alguns que eram ateus, e houve essa situação. A última coisa que disseram foi: ai, meu Deus. Então é muito sério. É muito sério não estar com Deus. É muito sério não caminhar com a luz. É muito sério. Porque Deus governa tudo e sabe o presente, o passado e o futuro. Não adianta fugirmos de Deus. Na nossa ignorância, às vezes, eu mesmo já, na minha fase de jovem, questionei Deus, como se eu fosse o sábio Deus ignorante. Mas não adianta. Todo conhecimento que tem a humanidade vem de Deus. Sabia? A noção, a ética, os bons costumes, a moral, está tudo ali na Bíblia. Os 10 mandamentos é tábua de lei até hoje, para que as culturas façam suas próprias leis. Não há como fugir da influência de Deus na vida do ser humano. E fugir de Deus é loucura. Deus até permite que você espiche as suas pernas, que vá ao extremo do outro lado. Ele permite. E sabe o que acontece? Conheci um moço, ou melhor, ouvi um testemunho de um moço que tinha muitas boates numa grande cidade aí. Não vou falar qual, para não se chegar ao nome da pessoa. E ele tinha uma proximidade com as trevas, de tal forma que uma entidade andava com ele todo o tempo. Quando ele quis se desvencilhar dessa entidade, ele não conseguia. Um dia ele simplesmente, com muito custo, entrou numa igreja evangélica, sentou no último banco e estava atormentado, até que o pastor o discerniu, o Espírito Santo o levou a ver aquele homem e eles fizeram uma campanha, uma luta para libertar aquele homem daquela aliança terrível que ele tinha com o diabo. Então, meu amado, alguns servem ao diabo sabendo. Outros não sabem, porque não examinam o que estão servindo. Se alguma coisa só faz o mal, se alguma coisa não reflete a Deus e não remete a Deus, é engano, é mentira. Seja religião, seja seita. Só Deus é o centro de todas as coisas. Quer você queira, quer você não queira, você veio de Deus, nós viemos de Deus. E um dia a nossa jornada terminará aos pés dele. E um livro estará escrito com a nossa história, e será lido. E seremos julgados consoante a essas obras. E a negação de Deus o impedirá de passar pela porta que conduz ao paraíso. É porque há um paraíso esperando aqueles que amam a Deus. É a promessa de Deus na palavra. Uma eternidade onde não sofreremos com enfermidades, que não sofreremos com mutilações, que não sofreremos perdas, que a morte não entrará, que o mal não entrará, e seremos como crianças que brincam e regozijam na presença de Deus. Você não vai entender isso no espírito dessa carne, porque é preciso ser um ser espiritual para entender o que é estar na presença de Deus. Eu só posso dizer uma coisa:
Deus é governo sobre todo o governo. E se ele não faz alguma coisa pelo seu poder para se manifestar às pessoas, é porque ele deixou muitas bocas para falarem da verdade, falarem dele, e deixou um livro escrito para que fosse consultado. Então, não haverá desculpa para aqueles que não vão estar com Deus, porque a palavra será falada, 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 de tal forma falada que todos ouvirão. Eu espero que, se você não tem a Deus, se você não aceitou Jesus, se você está aí porque as religiões às vezes são falsas, elas não fazem o que deveriam fazer, as igrejas estão ricas e não ajudam as pessoas na proporção que deviam, eu ainda te digo que sem Deus não dá para viver. Vai ler a Bíblia, vai conhecer Deus, vai entender e pedir a misericórdia para discernimento, e então faça a sua escolha. Mas não fuja da presença de Deus. Busque a Deus. Eu tenho certeza que um dia você será como eu e como muitos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. E você? Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. Sem Deus, não dá para viver.